Eu quero pedir a tua atenção para alguns minutos que temos essa noite, para que possamos meditar nesse tema tão rico. Já falamos sobre o casamento de Adão e Eva, o nascimento dos filhos, e nesta noite nós vamos viver um tempo mais adiante, um tempo que a Bíblia nos declara que os homens se multiplicaram sobre a terra. E por causa desta multiplicação, a Bíblia, ela declarou que nasceram muitas filhas de homens. Queridos, nesse contexto bíblico, nós vemos que o crescimento do mal havia crescido de uma forma absurda. A maldade, o pecado, de uma forma tão grande que haviam muitas famílias pecadoras. Embora houvessem filhos de Deus naquela época ainda, mas havia um grau maior, um número maior de pessoas pecadoras que viviam e habitavam sobre a face da terra. Esta leitura que nós lemos, Moisés, quando escreve, ele diz, preste atenção nisso, que os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens. Existe uma pequena ou talvez grande guerra teológica, onde se acreditam que esses filhos de Deus eram anjos. Mas sendo anjos ou não, nós vemos aqui o cuidado de Deus. Um cuidado tão grande e uma não vontade de Deus para que o seu povo, para que os seus filhos, ele não pudesse misturar-se com as filhas dos homens. Estas filhas dos homens aqui a Bíblia está declarando que elas estão vivendo em um estado de pecado. São pessoas estrangeiras, são pessoas que não comungam a mesma fé, a mesma adoração a Deus. E olha o cuidado de Deus para que houvesse esta separação. E esta separação, ela não aconteceu. Os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. A Bíblia diz, na leitura a seguir, uma frase figurativa de Moisés, aonde Deus ele se arrepende de ter formado o homem e tê-lo colocado sobre a face da terra. E nós sabemos que após isso, Deus escolhe a figura de Noé. Noé consegue salvar a sua família. Mas todos aqueles que não adentraram a arca, estes morreram nas águas do dilúvio. A história bíblica, ela prossegue. E nós temos um ponto de vista interessante. Será que a maldade dos homens acabou? Se Deus escolheu agora Noé e sua família, estes foram dignos de entrar na arca e sobreviver a um dilúvio de mais de 3 meses. Mas nós vemos novamente a história do pecado atingindo a humanidade. Os descendentes de Noé são homens pecadores também. São homens que atribuem a vida ao pecado. E nós vamos ver lá no capítulo 12 de Gênesis, agora Deus escolhendo um homem chamado Abrão, que estava ali na terra de Ur dos caldeus. E Deus acha graça diante dos seus olhos. Preste atenção. E é interessante que Abrão, que depois se tornou Abraão, ele casa com uma prima sua chamada Sarai. E dali Deus lhe dá uma direção para uma terra aonde ele iria viver, aonde ele iria construir novamente uma família.
E esta família agora iria representar Deus na terra. Seria a descendência de Abraão, depois Isaac e Jacó, e por consequência Israel. E nós vemos já na figura de Abraão, que parece que Abraão pisa na bola de novo. Deus escolhe um homem para representar. E Deus não quer ali uma raça mista, Deus quer uma raça diferente. Seres que pudessem adorá-lo, que pudessem andar nos seus caminhos. E nós sabemos biblicamente que 24 a 26 anos, a promessa não acontece. É o tempo que durou para que a promessa de Deus acontecesse. Veja que Sara está preocupada. E Sara cede agora a sua serva Agar. Mas o plano de Deus não era com Agar. O plano de Deus para a descendência, que o representaria sobre a terra, estava fincado na figura de Abraão e de Sara. Aquela ligação de Abraão e de Agar não era da vontade de Deus. Deus, ele pode até permitir, Deus pode conceder alguns caprichos nossos, mas não era o querer de Deus. E por isso nós tiramos a primeira lição da noite ali. Nasce um filho chamado Ismael, que em hebraico quer dizer o filho da precipitação. Por causa desse filho, a casa de Abraão, ela passa a ter vários problemas lá. Que tipo de problema? Veja que começou agora uma inimizade dentro da casa de Abraão. A Bíblia não dá detalhes para aquele problema, mas com certeza ali se gerou ciúmes. Este é o primeiro exemplo que nós não podemos fugir do padrão de Deus. Amém? Nós não podemos fugir da vontade de Deus. Quando Deus trouxe esse tema ao nosso coração, a escolha para o casamento, é um tema preocupante, por quê? Porque a internet, ela bomba de vídeos, de pessoas que dão o seu diagnóstico, as suas versões. Mas, querido, é um tema tão importante, que eu não quero aplicar esta noite um pensamento meu. Acredito que o melhor caminho para trazer exemplo para nós é a Bíblia Sagrada. Porque se a Bíblia não estiver correta, se a Bíblia não estiver certa, eu não sei quem pode estar certo nesse mundo. Então eu creio que o exemplo bíblico está aqui. Veja que a ligação de Abraão com Agar gerou problemas, gerou ciúmes, ao ponto de Agar ser expulsa com o menino, ter que ir embora. Veja que ali já houve a poligamia. O que é isso? O que é poligamia? É a união de um homem com mais de uma mulher. Gerou problemas. Olha o alerta de Deus dizendo: esse negócio não dá certo. Tem perigo aí. Pode se complicar adiante. Mas esse não é o tema que eu quero trazer de exemplo. Nós sabemos que desde o princípio, a Bíblia, como eu tenho lido nas 2 quintas-feiras, ela tem uma norma naquilo que tange a família, o casamento e os filhos. Toda vez que a norma da Bíblia ela é quebrada, vai gerar problemas depois. A gente não pode pensar que o casamento é uma aventura passageira. Se der certo, colou.
Se não der certo, eu vou lá no cartório. E hoje você faz até pela internet. Mas a Bíblia, ela nos dá uma direção que o casamento não é uma aventura. Eu creio que seja depois de crer em Cristo e obter a salvação pela graça do Senhor, a segunda decisão mais importante que um homem e uma mulher podem tomar na sua vida. Por isso, olha a preparação e o cuidado que cada um deve ter. Por causa de não conhecer, de não examinar, de não procurar entender. Olha o resultado dos cartórios, de milhares de separações, que hoje, isso é interessante, o mesmo resultado de pessoas não crentes, segundo uma pesquisa que eu li, é o mesmo resultado de pessoas crentes. Por quê? Porque aconteceu problemas. E aquela decisão que era de suma importância, ela foi quebrada. E toda aliança que é quebrada, ela gera prejuízos. Eu sei que Deus permite um novo recomeço. Deus é muito misericordioso. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje. Mas as consequências vão seguir a tua vida. Por isso, quando nós olhamos a escolha certa, eu olho para a vida de Isaac. Porque eu não posso trazer a vida de Abraão? Porque Abraão foi polígamo. Porque eu não posso trazer o exemplo de Jacó? Porque Jacó seguiu o mesmo caminho de Abraão. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 24. Em nome de Jesus. Essa história é uma das histórias mais belas da Bíblia. E a simbologia dela é que é extraordinária. Porque representa justamente Cristo e a igreja. Você vai saber por quê. Gênesis 24, 1 ao 4. Algumas passagens nesse capítulo para a gente ver. Quem já encontrou diz amém. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O homem estava bem de vida, estava rico. E disse Abraão ao seu servo Eliezer, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e o Deus da terra. Olha o conselho de Abraão: que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás para o meu filho Isaque, o quê? Uma esposa. Você vê que Abraão falhou. Sara já havia morrido aqui. Isaque estava triste por causa da sua mãe. Abraão já tinha conquistado tudo o que Deus havia dito que ele conquistaria. Deus havia abençoado Abraão de uma forma extraordinária. Mas agora Abraão toma um cuidado. Que cuidado? Ele não queria que o seu filho casasse com uma mulher estranha. Que o seu filho saísse da terra da bênção. Que terra? A terra de Canaã. E ele fosse procurar uma mulher estranha. A ordem para o servo Eliezer é para que na sua parentela
na sua casa, na sua família, ele encontrasse uma esposa para Isaac. Você está entendendo essa noite? Por que o cuidado de Abraão para com Isaac? Eu te pergunto, não é o mesmo cuidado de Deus com a igreja? Não é o mesmo cuidado de Deus com os jovens da igreja? Com os irmãos da igreja que pretendem um dia conhecer a sua esposa? Ou vice-versa? É o mesmo cuidado de Deus, irmão. Deus está dizendo, cuidado com coisas estranhas. Se quando casa da mesma parentela tem problema, Deus está dizendo que lá fora tem perigo. Agora veja aí o exemplo de Isaac. Não dá para contar todos os detalhes. Mas o servo foi, teve aquele encontro com ela. Ela deu de água aos camelos. Naquele momento que ele havia feito aquele voto. Pastor, pode fazer voto? Eu não sei. Mas Eliezer fez um voto. Para que aquela que desse água aos camelos, Deus lhe desse uma direção que era ela. E justamente esta jovem, uma jovem que a Bíblia diz que ela era formosa à vista. Qual era o nome dela? O nome dela era Rebeca. Uma mulher linda. Interessante. Era justamente como Abraão pediu. Era da sua parentela. Era uma sobrinha sua, de segundo grau. Olha que coisa interessante. E interessante que quando Eliezer fala do negócio para sua família, algo importante. A família entendeu. E quando ele faz a pergunta para Rebeca, tu tem coragem? Não é ele que vem, é tu que vai até ele. Porque a promessa era na terra de Canaã. A bênção era lá. Tem uma caminhada longa aí para tu ir. Quantos quilômetros? Diz aí para o teu irmão, 800 quilômetros. De viagem. Para encontrar o seu esposo. Deu tempo dela ver a cara dele e decidir? Deu não, irmão. Diz aí para o teu irmão, mas quando é de Deus, dá tudo certo. Quando o negócio é de Deus, dá certo. Ela creu, eu vou. Se despediram lá com as outras jovens e vai ao encontro de Isaac. Como é que Isaac estava? Veja aí, no mesmo capítulo 24 e o verso de número 16. Vamos para os 63, 67. Melhor ainda. Veja aí. Essa jovem segue 800, uma média de 800 quilômetros. Que distância grande, hein? Eu não sei se hoje os próprios homens teriam coragem de fazer uma viagem dessa para buscar a sua amada, né? Até que hoje tem aqueles casamentos na internet, né? As pessoas se olham no Facebook, se agradou, não quer saber nem como é a família, o que faz, o que fez, se está enrolado, desenrolado. Tem gente que marca o casamento pelo Facebook, irmão. Meu Deus, que negócio perigoso. Mas olha, você vai ver no verso 63. Eu tiro um exemplo grande daqui. Quando Rebeca está se aproximando, o que é que Isaac faz? A Bíblia diz que Isaac saíra para orar no campo. Ele foi orar. Ele estava orando por quem, hein? Será que ele estava orando por Abraão? Rapaz, o servo foi numa missão. E esta missão era trazer uma esposa para ele.
Você acha que ele não virou a cabeça? Não imaginou como seria? Será que é bonita, que é feia? Cabelo grande, olhos azuis, olho preto, branca, morena, como é que é esse negócio? Eu não sei, mas eu fico pensando que ele foi orar pedindo que Deus desse algo bom para ele. Que Deus o abençoasse. Hã? Pastor, é proibido a gente orar? Não, irmão, é a coisa mais certa. O que é que alguém faz quando namora? Ora. Para quê? Senhor, será que é a tua vontade? Vocês nunca fizeram isso, não? Eu fiz. Minha esposa fez. A gente ora, irmão, para Deus abençoar. Por quê? Porque é coisa séria. Isaac teria que ser exemplo. Ele não sabia, mas ele iria representar Cristo. Rebeca teria que ser exemplo, porque ela iria representar a igreja. E o casamento de Isaac e Rebeca representa o casamento cristão. O casamento com o mundo não combina porque traz prejuízo. Alguém pode até ir nesta aventura, não dá bolas para a Bíblia. Eu faço do meu jeito, eu escolho quem eu quiser. Eu caso com quem eu quiser. Isso é verdade. Mas a Bíblia tem princípios que não podem ser abandonados. A Bíblia tem princípios que precisam ser observados. Quando Rebeca estava se aproximando, Isaac estava orando ao Senhor. Ele foi buscar a presença do Senhor. Ele não foi para o WhatsApp, para o Facebook. Ele não foi para nada. Ele foi buscar a presença de Deus para que a bênção do Senhor pudesse ser na sua vida. Glorifique o Senhor. Olha que coisa interessante. Sobre a tarde ele estava orando e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu quem? Isaac. Será que Isaac veio no cavalo branco? Porque as mulheres sonham, não. Ele tem que vir no cavalo branco. Aí você pergunta para ela, tu orou pedindo assim? Aí daqui 2 anos, e aí? Era príncipe? Aí ela diz, não, só chegou o cavalo. Até agora o príncipe não, só o cavalo. Isso é brincadeira. Mas ele vem, ela levanta os olhos e viu a Isaac. E lançou-se do camelo e disse ao seu servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então ela toma o véu e cobre-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Detalhe para o 67. Isaac trouxe a tenda de sua mãe Sara. E tomou a Rebeca e foi por sua mulher. E o que foi que ele fez? A amou-a. Pergunta aí, Deus erra? Quando é de Deus, dá certo ou não dá certo? Nem lembrou mais da mãe que tinha morrido. Ficou logo apaixonado por ela. E é tão bom, irmãos, que Deus ele dá coisas boas. A mulher era virgem. A mulher era formosa à vista. E que Abraão, ou Isaac foi inteligente. Meu pai pisou na bola, eu vou fazer diferente. Isaac não aderiu à poligamia. Isaac viveu até a velhice com Rebeca, porque ela era a mulher da sua vida. Ela não precisava mais de uma substituta para agradar os desejos de Isaac. Ela já era tudo para ele.
Glorificado seja o Senhor esta noite. Ele é o exemplo que é possível viver com uma mulher só a sua vida inteira. Os irmãos ficaram calados, né? Ele não aderiu, irmãos. Por isso nós entendemos que a história de Isaac e Rebeca é uma história fascinante. É uma história que marcou o início do casamento. Jacó enganou o irmão. Em vez de receber Raquel, recebeu Leia. Aí de bucha, recebeu a empregada de Leia. Aí de bucha, recebeu a empregada de Raquel. 4 irmãos. Diz aí para o teu irmão, que dor de cabeça. A gente tem uma que ama a gente, cheira a gente, cuida da gente. Tem dia que a gente sofre de espírito. É ou não é? Tem dia que a gente, peraí mulher, vou dar uma voltinha ali para ver se eu respiro um ar. Agora tu imagine 4 cobrando dele. É, irmão. Quem acertou foi Isaac, irmãos. Viveu com uma só. A Bíblia diz que ele amou-a. Por que é que ele foi feliz e amou-a? Porque ele buscou uma mulher segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que a mulher prudente, ela vem do Senhor. Porque quando a gente pede, a gente ora. Eu sei que você não pode orar, você tem que agir também, né? Porque a questão do olhar tem uma química. Você olha para outra e diz, eu nasci para essa mulher. Ela olha para outra e se encantou. Mas o que é que o crente faz? O crente ora. Senhor, eu já fiz a minha parte. Eu escolhi. Deus nos dá este direito. Mas eu vou orar. Eu vou pedir a bênção do Senhor. Pastor, eu vou procurar lá fora. Não, irmão. Lá fora é perigoso. Não, mas na igreja não tem. Mas é melhor ficar só do que mal acompanhado. É bíblico? Eu vou já dizer. Porque Isaac deu certo ou não deu? Eu te pergunto, é um exemplo ou não é? É exemplo, irmão. Onde é que tu vê na Bíblia dizendo, e amou-a? Tu não vai ver em canto nenhum mais. Mas quando tu olha para Isaac, ele leva para a mãe olha, meu filho é ela mesmo. E é tão bom quando a gente recebe as bênçãos dos pais. Evita uma guerra depois, né? A gente recebe a bênção, depois a gente sai de perto. Porque família também é problema. Deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. Viu? Ele não foi morar pertinho de Sara, porque Sara não vivia. E na verdade, Sara já estava morta. Mas ele foi morar distante. Amém. Amém. Queridos, a grande pergunta que todo mundo faz. Pastor, eu posso namorar com uma pessoa não crente? Todo mundo faz essa pergunta, né? Eu posso casar com uma pessoa não crente? Pergunta aí para o teu irmão, o que é que tu acha? Pode? Não pode? Você é quem decide, rapaz. Você é quem decide o teu caminho. Vamos para a Bíblia? Abra aí Deuteronômio capítulo 7. Vamos deixar a Bíblia responder, amém?
para depois vocês não me crucificarem. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo de 1 ao 4. Vamos ver agora o conselho de Deus para o povo, para aquela nação que veio de Abraão, Isaque e Jacó. Acompanhe comigo para você entender. O que é que diz aí? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao verso 4. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, quem são eles? Os heteus, gigargeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que você. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela conserto, e nem terás piedade dela. Agora olhe para o verso 3. Nem te aparentarás com elas. Não darás as tuas filhas e os teus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos. Deus está dizendo para Moisés, nem daqui vai, e nem de lá vem para cá. Deus estava dizendo, Moisés, lá é o mundo. Lá eles comungam uma outra fé, Moisés. Ô Moisés, eles adoram outros deuses que não sou eu. Você está vendo Deus proibindo esta ligação? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vocês seriam consumidos. Aí eu te pergunto, pode ou não pode? A Bíblia está dizendo, sabe o quê? Não. Se você fizer, é por sua conta. Arque as suas consequências. Pastor, essa palavra é mais para a igreja? Mais para a igreja. Mas quem quiser usar como exemplo lá fora, use. É complicado comungar uma fé que eu tenho e agora viver com uma pessoa que comunga uma outra atitude de vida. Quando as pessoas vêm para a igreja, que um aceita Jesus e o outro ainda não é crente, é diferente. Mas o conselho de Deus aqui é para aqueles que estão dentro da igreja. Como é que você vai para o culto e ele vai para a balada? Você vem para a oração e ele vai para uma mesa cheia de cerveja. Eu te pergunto, isso dá certo? Dá ou não dá certo? Não dá certo. Por isso existe um cuidado de Deus para o seu povo. Eles aceitaram o conselho de Deus? Não. Se misturaram. Veja aí Juízes capítulo 14. Passe um pouquinho. Isso aqui é um dos exemplos. Depois de Josué. Juízes capítulo de número 14. É um dos exemplos mais clássicos da Bíblia que não dá certo. Quem já encontrou Juízes capítulo 14 diz amém. E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas de quem? Dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse:
Ah, mas eu vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Que gata. Agora, pois, eu vou tomar ela como minha esposa. Olha o conselho dos pais. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Nem entre todo o meu povo, para que tu vá e tome mulher dos filisteus, rapaz. Daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. É uma gata, meu pai. Quem era Sansão? Ungido de Deus, separado para um ministério, julgar a nação de Israel. Quem era ele? Um nazireu, perdão. Não bebia bebida forte, não cortava os cabelos. O que tinha dado certo na vida de Sansão? Para que o seu ministério fosse abençoado por Deus. Ele casar com alguém que comungasse a mesma fé. Mas o que é que ele faz? Justamente uma escolha errada. E eu vejo na vida de Sansão, no mínimo 3. Porque esta mulher aqui não é Dalila ainda. Olha aí no capítulo de número 16. Pule 2 folhas. Sansão estava casado com uma filisteia. Já estava errado no contexto de Deus. Agora ele está em uma das suas farras. E foi-se Sansão a Gaza e viu uma mulher prostituta. E o que foi que ele fez? Sexo com ela. Eu te pergunto, ele estava brincando ou não estava brincando com Deus? Ah, mas a unção de Deus vinha sobre ele. E ele era o He-Man da época, o homem mais forte. Era só quando o Espírito de Deus descia, irmão. Quando o Espírito de Deus saía, ele era um homem qualquer. Ele tinha a força de um homem normal. Era só quando Deus queria usar a vida dele. Mas ele estava brincando de ser crente. Estava brincando com a sua fé. Agora você vai ver agora, no mesmo capítulo 16, e o verso de número 4, o que é que diz aí? Depois disso, de ter namorado com a prostituta, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque. Qual o nome dela era? Dalila. Aí o desmantelo foi total. Tentou esconder o segredo várias vezes, mas ele estava amando aquela mulher. Diz para o teu irmão, o casamento com o mundo não funciona. Vai destruir o teu ministério, vai destruir a tua fé, e você vai se dar mal. Quantas pessoas voltam arrependidas? Ah, mas eu não sabia que era assim. Que não era assim. Olha o exemplo de Sansão. Ele estava afeiçoado dela. Afeiçoado significa aquele que se apega, que constrói um afeto intenso. Ele estava capaz de fazer tudo por ela. Quantas pessoas destruíram a sua vida espiritual, jovens, homens maduros de Deus, para ir em uma aventura que não tem volta. Deus é misericordioso que alguns conseguem voltar, arrebentado, ferido, quebrado, desmantelado. E aqueles que não voltam, que estão amarrados, presos no mundo,
Sansão pagou tudo, irmão. Contou e revelou o segredo. Vocês sabem da história. Que o final dele foi quase que como um suicídio. Ficou cego, ficou sem forças. E nos últimos momentos o cabelo cresceu. E ele pediu misericórdia, pelo menos para matar os filisteus no templo de Dagon. Mas eu te pergunto, ô história feliz de Sansão, né? Ô história feliz. Irmão, história feliz é a história de Isaac. Amém? Olha o perigo das aventuras de Sansão, rapaz. Destruiu a sua vida. Olha agora 1 Reis, outro exemplo. 1 Reis, vamos lá, depois de 2 Samuel. Vamos correr, 1 Reis. No capítulo de número 11. Outro exemplo que não dá certo. Quem já encontrou diz amém. Versículo de número 1. A Bíblia vai falar de um grande homem. Um homem que começou bem. Por quê? Ele pediu sabedoria a Deus para entrar e sair no meio do povo. E Deus lhe fez o homem mais sábio da terra. Um homem que jamais um outro rei foi igual a ele. Nunca a nação prosperou como na época em que Salomão reinou sobre Israel. Mas o fela da mãe gostava de mulher demais, olha aí. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Quem era ele? Poligâmico. Deus permitiu? Sim, nem eu sei porquê. Mas ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Pergunta aí para outro homem, tu dava conta? Mas Salomão é tão safado que lá quando ele escreve Eclesiastes, ele esculhamba todas elas. Ele diz assim, eu procurei na terra em 1000 mulheres. Quem era? As 1000 dele. Em 1000 uma sábia e não encontrei. Aí para ele encher a bola dele, ele diz, eu encontrei em 1000 homens um sábio e eu me achei. Ele estava dizendo, eu sou o cara. Olha, ele casou com mulher estranha, do Egito, Moabita, Amonita, Edomita, Sindônia, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não namore com ela não, viu? Não faça menino com ela, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses. O que foi que Salomão fez? A esta se uniu com amor. Ô fela da mãe mulherengo, né? Irmão, se uma dá conta do recado, 700 mulheres, princesas, concubinas, e as mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Eu não vou nem entrar nos detalhes que é demais. Velho faz tudo, né? Talvez as mulherzinhas tudo nova. Ele estava dando era tudo. O bicho safado é velho. Amém? Irmão, Salomão estava cedendo tudo. Ele abriu o coração para os outros deuses. Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não
perseverou em seguir ao Senhor como Davi. Parar por aqui. A história de Salomão é o exemplo que quando se procura no mundo, dá errado. Eu não digo a poligamia naquela época com as mulheres que seguiam a mesma fé, que professavam a mesma adoração a Deus. Qual foi o problema dele? Foi lá no mundo. Ele começou a fazer aliança com os outros reinos. E de repente, o Deus verdadeiro estava de lado, esquecido. Estava adorando deuses pagãos. Diz aí para o teu irmão, cuidado, rapaz. Muito cuidado. Dizem um ditado no interior, não sei nem se eu posso dizer. O negócio é bom, mas é traiçoeiro. Salomão morreu pelo desejo. Veja aí o conselho de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos correr. A gente poderia falar bem mais de outros. Poderia falar de Acabe. Casou-se com Jezabel. Se tornou o pior rei da história de Israel. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 14. Olha o que é que a Bíblia está dizendo, um conselho de Paulo. E que conselho importante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. Hein? E que comunhão tem as trevas com a luz, ou a luz com as trevas. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andareis, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É complicado, né? Não, pastor, mas eu vou lá para mim trazer ele para a igreja. Eu vou fazer uma sociedade com ele. Aí dá certo. Aí eu trago ele para a igreja. Vai. Experimenta. Tem mulheres, homens que hoje ainda amargam choros e lágrimas por essas decisões erradas. Ah, mas Deus me deu uma nova oportunidade. Dá, mas vai ficar sempre uma ferida aberta, que não vai se fechar nunca, jamais. Diz aí para o teu irmão, Deus não erra quando Deus diz que lá há perigo. Agora olha o conselho de Jesus. Abra aí Mateus capítulo 12, para a gente encerrar. Capítulo de número 12, verso de número 25. Quem já encontrou, diz amém. Jesus vai dizer que não dá certo, olha aí. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Alguma dúvida? A Bíblia diz, Paulo diz, nós temos os exemplos. Então a gente só faz se quer. O casamento é uma construção de valores. É como a construção de uma casa. Eu comparo o namoro como as bases. Ninguém pode conhecer e casar amanhã não, irmãos. Tem pessoas que deram certo, sim. Mas a proporção de dar errado é muito grande. É uma construção.
É um alicerce que você constrói. O que é o noivado? É as paredes da casa. O que é que falta? O teto, é o casamento. Mas antes de você selar a união com alguém, você já construiu alicerces. O quê? Você conheceu os desejos dela. Você observou se ela é uma boa filha, ele é um bom filho. Você olhou o histórico da família. Tem que olhar? Tem, irmão. Até na igreja, sim. Na igreja tem que olhar também. Por quê? Porque você está construindo uma relação que a Bíblia diz que é até a morte que o separe. Não é isso que a gente diz no altar? Você promete diante de Deus e das testemunhas presentes que será fiel até que a morte o separe. Aí a gente diz, sim! E por que é que 2 anos depois já estão separados? É porque a construção foi fraca. Você tem que conhecer a família. O investimento, irmão, é um investimento alto. É até você ser arrebatado ou morrer. Glória a Deus.